Hoje nós vamos falar do pessimismo dos gestores de fundos imobiliários, também de ações, como eles mudam da noite para o dia. A gente vai ver como eles mudam completamente a visão deles, tá? E vamos falar também dos bancos, que estão praticamente aqui nas mínimas, né? Então olha só, acompanha aqui comigo. Dia 23 de dezembro hoje, né, a Empiric soltou aqui uma pesquisa que ela fez com gestores de fundos imobiliários. Eles estão extremamente pessimistas e mais seletivos em 2025 diante desse cenário do Brasil. A gente já vai ver o que eles estão falando. Vale também a pena para o cenário do Brasil em todo, eles comentam até do agro ali, que vale para o Banco do Brasil também, né? Mas enfim, antes da gente voltar aqui, vamos ir há um ano atrás, olha só o que a mesma pesquisa da Empiric, os mesmos gestores falavam, né? Eles estavam otimistas com o mercado brasileiro, olha que maravilha, né? Só que o que acontece? Veio o governo ali piorando cada vez mais o fiscal, a Selic começou a mudar as perspectivas, né, do mercado, subindo ali com o Banco Central subindo a taxa de juros, o Copom, né? E o que acontece? Aí aquele caos, né? Da noite pro dia, tudo que era uma maravilha virou um inferno. É assim que o mercado é muito exagerados, né? Eles sempre tendem a precificar o que está acontecendo no curto prazo como se fosse ad eterno, né? Então piorou um pouco o cenário, eles vão falar, não, agora vai piorar nos próximos 50 anos. Parece que é isso que eles fazem, como a gente vê algumas ações despencando, fundos imobiliários também, por conta desse pessimismo exagerado muitas vezes dos gestores. Vamos ver o que eles estão falando aqui. Então, como a gente pode ver, a confiança sobre o setor imobiliário foi aumentando aqui, chegando ao auge no primeiro semestre de 2024 e está caindo, e agora o pessoal está precificando o inferno já para o primeiro semestre de 2025 ali com menos 0,48. Saiu de 1,08 para menos 0,48. Olha só, a linha de pessimismo, os caras estavam próximos do... Estavam já na barra do 2, né? Porque de 1,01 até o 2 eles foram para a barra aqui, ó, do vermelho. Olha como o pessoal muda assim, em questão de poucos meses, um ano, né? Mas assim, muito rápido. Então é aquilo, né? No início de 2024 havia uma perspectiva de queda da taxa de juros, um ritmo favorável para a captação dos fundos imobiliários e uma janela de captação interessante e aumento de liquidez. Essa perspectiva se deteriorou ao longo do ano, especialmente no segundo trimestre, diante da trajetória fiscal e da condução da política monetária e também diante desse corte de gasto que traz mais gasto do Haddad, um pacote maravilha dele, uma bomba ali dentro. Na visão dos gestores, a janela de captação diminuiu consideravelmente, o setor está bastante afetado e aumenta então a competição com a renda fixa. O pessoal começa a migrar para a renda fixa, que é um competidor direto com os fundos imobiliários. Na verdade, eles acabam sendo até mesmo das ações, embora não devesse, né? Mas o pessoal acaba tendo essa competição. E nos fundos imobiliários é intensiva essa comparação, né? Então o pessoal acaba migrando ali, fazendo caírem, e nesse cenário de quedas, o analista aqui da Empíricos disse que alguns fundos imobiliários estão realmente excessivamente descontados e com uma janela de investimento interessante, mas há necessidade de contar com uma régua de critério elevada de qualidade, track record da gestão e liquidez das cotas, né? Porque alguns fundos imobiliários podem sofrer ainda mais, né? Principalmente se tiver rolos ali dentro, né? Então tem que analisar com bastante cautela. E falando em termos de setores dos fundos imobiliários, gestores estão mais otimistas com os CRIs, os fundos imobiliários de papel então devem se beneficiar de Selic alta e de inflação alta, né? E aí eles remuneram melhor o seu investidor. Mas também tem que ter cuidado aqui, muito cuidado, né? Porque o que acontece quando nós temos aqui, por exemplo, a taxa de juros muito alta, tem um cenário muito mais adverso para as empresas que têm dívida, tem um cenário de maior risco de inadimplência. Com isso, pode acontecer inadimplências dentro desses fundos imobiliários, principalmente os de maior risco. Então, o cenário que já está azedando, vocês já estão vendo alguns fundos imobiliários de papel sofrendo ali, pode piorar ainda mais. Então, é assim, eu não sei se vale tanto a pena o risco-retorno aqui, né? Você tem um risco de se lascar e aí, se der bom, você não tem um risco de explosão em alta. É um risco, tem um limite ali de ganho, né? Diferente das ações. Você pega uma ação que está sofrendo ali, ela tem um risco negativo, mas tem um risco positivo de explodir, e são explosões gigantescas para cima também. Então, esse é o problema dos fundos imobiliários, né? Mas enfim, em termos de fundos imobiliários de logística, o pessoal está mais otimista aqui com os fundos imobiliários de shopping, seguido dos de renda urbana, seguido dos de logística, que é quase um 0 a 0 aqui, mas levemente positivo. No negativo, olha só, o mais negativo é o residencial, seguido aqui dos escritórios. E aí, os escritórios é aquele que desde a pandemia eu não gosto desse setor, né? Porque o home office já vinha ali devagarzinho, a pandemia veio para acelerar o home office, não era porque vai acabar o presencial, não precisa acabar o presencial. Quando você afeta demais a oferta e a demanda aqui,
já era, você já causou um impacto que vai demorar anos e anos para se recuperar, né? Beleza que ainda tem muito trabalho presencial, mas como tem muito mais escritórios, existe agora esse problemaço aqui que eu não sei quantos anos vai demorar. E temos aqui agronegócio que está negativo. E aí tem a ver com o Banco do Brasil, com empresas do agro, de modo geral. Quando eles falam que o agronegócio está ruim, estão tendo uma visão negativa também do agro. Vamos ver o que eles falam. E olha só, em termos do agronegócio, existe ainda um certo ceticismo dos gestores. Vocês lembram que no começo do ano teve várias recuperações judicial, teve o caso emblemático da AgroGalaxy, primeiro banco a sofrer foi o Banco do Brasil, ainda antes de deteriorar o cenário Brasil, o Banco do Brasil já estava sofrendo ali por conta do agro, né? Ele estava limitando a sua alta, tínhamos ali outras recuperações judiciais além da AgroGalaxy, né? E eu fui trazendo para vocês, sempre tentando fazer uma leitura mais para frente, e agora a leitura que eu faço mais para frente é positiva para o agro, é uma recuperação. Eu ainda não tenho tanto ceticismo assim que nem eles, né? Mas o fato é que isso aqui ainda faz preço, provavelmente, no setor agro, né? Então, eles citam aqui as condições climáticas, a sazonalidade, a alta dos juros, que esse aqui ainda é um ponto que pressiona um pouco, né? Pode prejudicar o agro no próximo ano. O real se desvalorizando diante ao dólar pode favorecer alguns players da cadeia, mas ainda estamos muito céticos. Apesar de termos a maior previsibilidade, os eventos de crédito podem continuar a acontecer. Bom, então de fato os eventos de crédito tendem a continuar pressionando o setor agro, mas falando especificamente do Banco do Brasil, eu acho que ele faz um ótimo trabalho aqui, não deve sofrer com isso, e condições climáticas realmente pode atrapalhar a qualquer momento, mas a gente viu que teve uma evolução aqui, né, nas condições climáticas, né? Enquanto o dólar ele pode ajudar, mas em alguns momentos ele pode atrapalhar, né? Então vai depender muito da empresa, vai depender muito do momento, vai depender muito de uma análise um pouco mais criteriosa. Por quê? Porque de modo geral a gente sabe que o dólar vai ajudar as empresas do agro exportadoras. Então exportou é positivo. Só que tem o ponto também dos consumos que elas fazem, dos insumos que muitas vezes, e a maioria das vezes é dolarizado também. Então mesmo uma empresa que exporta, ela pode, num primeiro momento, sofrer com insumos que ela está tendo que comprar ali, não fez o hedge direito, alguma coisa do tipo, vai sofrer com altíssimos preços na compra desses insumos e só depois que ele vai colher os frutos do dólar mais alto, né? Então, assim, tem que acompanhar com muita calma cada empresa, o que está acontecendo. Então, como eu havia comentado com vocês, o CNA elevou expectativas do PIB para o setor agro, né? Eles tinham expectativas de queda, agora é alta, impulsionada pelo aumento de 1,9% na área plantada e pela recuperação da produtividade média, então aumenta a produtividade média e também aumenta a área plantada e tem esse número saindo de queda de 3% para alta de 2%, né? Eles complementam que, apesar das boas perspectivas, o setor ainda enfrentará desafios internos, como a política fiscal, o câmbio, a inflação e a taxa Selic. A questão aqui do dólar é aquilo que eu acabei de comentar, né? Dependendo da empresa, dependendo também do momento que ela passa, pode ser um desafio na questão dos insumos ali, né? Então, antes de falarmos dos bancos, que eles estão muito atrelados ao cenário econômico, por isso que a gente está falando da economia como um todo, né? Tem a questão aqui do dólar, que é importantíssimo. Vocês não estão entendendo a gravidade do que é o dólar a 6,19, continua subindo e isso não reflete imediatamente na inflação. E isso não reflete imediatamente na inflação. Ele está a 6,19 e vai... Se ele parar agora de subir, ele vai continuar tendo impacto gradativo. A depender do setor, demora até algumas questões de alguns meses, tá? Então, olha só. O grande exemplo aqui é a Kabum, uma empresa que vende equipamentos, mas eles vendem várias coisas, mas mais ali equipamentos de computadores, eletrônicos, né, e tudo mais. E aí, olha só, vai passar por revisão de preço em 2025 a depender dessa alta do dólar aí, né? Por que que ainda não aumentou os preços? Não está refletindo ainda muito na Kabum esse aumento do dólar. Porque, segundo ele, as vendas dos importados chegam a 60% do total. Então, a gente sabe que 60% das vendas da Kabum, por exemplo, vai ter um impacto direto ali no dólar, né? E o dólar passou os R$6, né? E o que acontece? Essas mercadorias que eles estão vendendo agora são mercadorias que foram recebidas em agosto, olha só. Então ainda tem um estoque. Conforme vai limpando o estoque, vai mudando toda essa dinâmica. E a depender do setor, a depender da empresa, vai ter um efeito ali que vai puxando aos poucos, né? Quer que eu dê uma
previsão aqui de uma coisa que vai começar a aumentar daqui a pouco, e é uma coisa que deveria ser até mais rápida porque é um alimento. O pão francês, os pães aí, né? O que acontece? Eles usam farinha de trigo. Se aumenta o dólar, acaba impressionando o preço da farinha de trigo, que acaba impulsionando indiretamente o preço do pão, né? Mesmo ele sendo até bem pequenininho em relação ao pão francês, né? Que acho que acaba sendo mais ali a mão de obra, o custo, né? Mas de qualquer forma, sobe tudo e você vai ver que sobe bastante, inclusive. Às vezes o pessoal até exagera no aumento do pão francês. Anotem isso aí. Se é que já não está acontecendo na sua cidade aí, na padaria que você compra o pão. E saiu o novo relatório Fox, o Poder 360 deu uma embelezada aqui, a gente vai ver por aqui mesmo, olha só. O PIB, então, previsto há 4 semanas atrás era 95, agora eles aumentaram para 2,02. E eu digo para vocês que pode ser que aumente mais, porque o agro vai acabar dando uma impulsionada aqui, tá? Mas esse PIB não vai ser sustentável nos próximos anos, né? Vai acabar cedendo. O próprio governo não está trabalhando com 2, está trabalhando com 3, está trabalhando com PIBs altos, e é nessa magnitude que ele fica projetando aquelas economias dele. E aí, quando não cresce igual eles projetam, ó. Então imagina 2026, que eu acho, 2025 na verdade, não, 2026 que já vai começar a diminuir o PIB aí se continuar esse rombo fiscal todo, né? Inflação 4,84, eles projetavam 4 semanas atrás, agora é 4,84, já pode continuar aumentando como eu acabei de mostrar aqui, o dólar vai trazer uma pressão ainda nos próximos meses. A Selic 2,25 era prevista, agora a 14,75, isso em 4 semanas, um mês, né? 12,25 para 14,25 é a previsão da Selic e em apenas 4 semanas mudou drasticamente por conta do pacote de corte de gasto do governo, que mostra que não dá mais para confiar nem mesmo no Haddad, que era o melhorzinho deles. Então assim, não dá para confiar em ninguém do governo atualmente. O dólar 5,55, agora projeta 5,90 e não sei não, só foi o Banco Central parar ali de vender dólar infinito que já está subindo o dólar novamente, 6,20, aonde vai parar? Não sei, né? Podemos ver que os PLs dos bancos estão todos descontados, exceção ao Bradesco, todos abaixo de 7, e lembrando que o Bradesco tem a perspectiva de continuar a melhorar os seus resultados, né? Os PVPs também estão atipicamente abaixo de suas médias. Podemos ver o YouTube 3 com 6,82 de PL contra a média de 8,17, o Banco do Brasil 4,78 com uma média de 6,36, o Bradesco 7,78 com uma média de 10,94 e o Santander com 6,82 uma média de 10,44. Isso se os bancos continuarem a entregar resultados como é esperado do turnaround do Santander e do Bradesco, eles tendem a melhorar esse PL, enquanto o Banco do Brasil já está um PL muito barato e o Itaú e a Itaúsa com uma perspectiva ali de continuar a crescer, né? E a Itaúsa a gente vê um PL de 6,78 a uma média de 7,5 histórica, mas a Itaúsa eu gostaria que vocês vissem também em relação ao desconto holding sobre o Itaú. Então, o que eu vou fazer é bem simples, é pegar o valor de mercado do Itaú e das outras empresas que estão listadas na bolsa que a Itaúsa tem aqui no Investidor 10. E aí eu coloco lá na planilha, né? E aí nós temos o percentual de ações a qual a Itaúsa detém. E aí a gente consegue saber o quanto que ela tem investido, que aí nós chegamos a esse valor. Então a Itaúsa tem investido esse valor aqui. Só que olha só, tem mais um descontinho para fazer aqui. Então chegamos aos 115 aqui, porque hoje a dívida da Itaúsa é pequena e tudo mais, né? E aí o valor de mercado dela é de 95. Então aqui tem um desconto. Só que se você for ver pela Itaúsa 4, o desconto ainda é maior, 17,3%, tá? Eu consideraria justo cerca de uns 14%. Por quê? Pensa o seguinte, tá? O que traz o desconto holding justo da Itaúsa? A ineficiência tributária e também o custo da holding. Tem também aqueles pontos que não são calculáveis, né, que é a vantagem de você de repente comprar diretamente o Itaú ao invés de ter o grupo holding. Às vezes você só quer o Itaú ou só a Dex, ou só seja qual for, você poderia investir direto neles ao invés de via Itaúsa. E tem também o outro lado do lado positivo, é que você nunca conseguiria investir na EJA, na NTS, na Copa Energia. Então tem esses outros pontos aqui que aí não tem como a gente calcular. Então um desconto que a gente pode calcular é o quê? Pensar no desconto do custo da empresa e da ineficiência tributária. E a ineficiência tributária talvez reduza e muito, porque a imensa, gigantesca parte da ineficiência tributária vem do JCP. E o Haddad está querendo mudar o JCP, né? Ele está sempre buscando uma forma de
taxar mais, né? E ele quer mudar, e nessas mudanças acabaria sendo beneficiado a Itaúsa. Então, boa parte do desconto da ineficiência tributária seria eliminado. Então, esse desconto hold, aqui vamos falar que eu chamo justo 14%, deveria ser muito menor agora, sei lá, 6, 7. Então, muda um pouco a história aqui também nesse desconto hold, tá? A Itaúsa vai conseguir ter mais dinheiro para receber, pagar mais dividendos. Essa é a história. E nessa reta final de ano eu estou colocando meus cursos de investimento em promoção, vai demorar para colocar outra dessa, tá? E você tem a oportunidade de ser um investidor mais completo. Eu tenho um curso de investimentos, onde você vai aprender a fazer ali o valuation de uma empresa, vai aprender a análise fundamentalista, vamos falar de renda fixa, renda variável, né, com foco em ações. E tem o meu curso de opções também, que você pode levar, que você vai aprender a ganhar dividendos com as suas ações na alta ou na baixa, fazer proteções contra a queda, ficar mais seguro aí em relação à volatilidade também, né? E tem a chance de você comprar os meus 2 cursos por um preço de um curso aí que você pagaria no mercado. Só que eu já estou há 17 anos na bolsa, eu acredito que eu consigo explicar para você direitinho aí desde o zero até o mais avançado. E se você quer saber mais sobre o curso, vá no site topeacões.com.br, que tem lá a explicação do que eu vou ensinar no curso, tá? Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!